vídeo recompensa sobre o MST. Esse não é um assunto glamuroso, na verdade é bem fácil de abordar para mim, porque eu já concluí o que é o MST. A pergunta do assinante é: qual é a origem do MST e se a causa deles tem algum mérito. Então vamos estabelecer um conceito que foi estabelecido pelas revoluções republicanas. Tem que se tratar de um aspecto político anterior, tá? Antes do Estado moderno, que adveio com as revoluções católico-maçônicas, não havia Estado. A relação de propriedade ela era dúbia, tá? Teria que investigar em cada país, se tu quiser saber isso aí com mais detalhe, qual era a relação de propriedade. E isso também se alterou em vários lugares e teve consequências da mesma forma como na China moderna, né? Então, o Brasil se tornou uma república. Nessa república tu tem direito à propriedade privada. Isso envolve o conceito de propriedade. Se tu for traçar de onde vem o direito de propriedade, tu não tem como estabelecer. É um direito baseado naquele que já tem a propriedade. Como é que se estabelece um direito de propriedade? Essa é uma causa, essa é uma coisa que é muito fácil de fraudar esse conceito, tá? Porque se eu tenho direito à propriedade privada, note que dentro do sistema neoliberal, no papel tu tem direito à propriedade privada, mas tu tá sempre pagando aluguel pela tua propriedade. Porque quando tu paga imposto, tu tá pagando aluguel. IPTU é aluguel. Por que eu tô pagando imposto sobre uma coisa que é minha já? Tu tá sempre pagando o direito de usar aquela terra. Então de fato a terra não é tua, tá? E o rico, nós sabemos que o cara rico ele tem 500 formas de desviar do imposto e não pagar nada. Então isso é no mundo inteiro, tá? O movimento do sem terra, ele ignora, é uma ideologia de esquerda, porque eles ignoram o direito de propriedade. Então ele é um julgamento moral. E é um julgamento moral falacioso. Depois eu falo do porquê, que a minha teoria, baseada nas minhas pesquisas, eu não tenho como... Que vídeos que eu vou colocar aqui para ilustrar isso aqui? Então vai ter que ser um vídeo assim, ó. Eu vou falar e vocês estão vendo os thumbnails aqui. O que esse cara tem, Mr. Beast, tem a ver com essa história? Não sei. Vamos fazer o seguinte. É que pode ter copyright também, né? Eu vou deixar rolando essa coisa então. Olha lá os caras arrebentando as porteiras. Quer dizer, qual é o critério para invadir terra? Esse é um grupo. O MST é um grupo terrorista. Sinceramente, é um grupo terrorista. Porque o que define. Então eu tenho que falar do critério, eu tenho que falar dessas coisas. Então por que eu tô me. O cara. Tô me desculpando, o cara, né? Pagou pela recompensa. Então, se isso aqui não for atrativo pra ti, então. Não pro cara que pagou a recompensa, mas. Pro assinante, mas. Pro público, esse cara no vídeo não tem musiquinha, mas eu tenho que ensinar. O que eu vou fazer? O conceito de propriedade. Se você questiona o conceito de propriedade, é uma coisa perigosa. Porque como é que tu vai estabelecer o que é uma propriedade legítima? Se tu for indo para trás, como é que de fato uma propriedade foi determinada? Quando os portugueses vieram para o Brasil, não tinha propriedade. A terra estava aqui para todo mundo, né? Os índios não tinham conceito de propriedade. Aliás, Manhattan, a ilha de Manhattan lá, numa tradução na língua indígena dos índios que habitavam Manhattan, significa terra. É uma coisa assim, eu acho. Terra de ninguém, ou é uma coisa, não me lembro agora. O que é Manhattan? Bom, a questão é que isso seria para ilustrar que os ingleses ofereceram para comprar a terra dos índios. E os índios riram deles, porque é que nem eu dissesse para ti: tu não quer vender, não quer me comprar o céu. Eles não entendiam o conceito de tu ser dono da terra. Da mesma forma que uma pessoa pode dizer assim: quer comprar o mar? Eu estou te vendendo um pedaço do mar. A pessoa, como é que é? Então, os índios não tinham conceito de propriedade.
Então, quando os portugueses vieram para cá, eles pegaram as capitanias hereditárias, né? Pegaram um pedação lá. Então, vem conceitualizado da Europa para cá a propriedade. Aqueles senhores de terra se tornaram os senhores daquelas terras. E já veio todos os vícios e estruturas de propriedade e servo, relação de senhor feudal e servo vieram para cá, né? Tá. Como é que nós chegamos no estado de coisa que nós temos aqui? Quem é dono do que, como? Então tudo advém da evolução desse processo. Ilegalidades ou processos criminosos de roubo de terra é uma questão policial. Aí tu pode maliciosamente vir e dizer, não, mas a polícia tá junto por exemplo, numa cidade do interior do Nordeste, a polícia tá macumunada com o dono, senhor feudal, coronel, tá, mas isso aí é um processo criminoso do lugar, que não tem nada a ver com o conceito filosófico de propriedade. Porque tem que ter um raciocínio filosófico de que as pessoas não têm direito à propriedade. Porque se eu indago, o que o MST faz? Se eu indago que um certo grupo não tem direito à propriedade privada, então eu posso espalhar esse conceito também. Isso é um conceito perigoso se espalhar, porque ou eu tenho propriedade privada, não tem. Quem é que decide qual fazenda vai ser invadida? E por quê? Qual é o critério? O MST tem uma ficha, uma inteligência de quem merece ou não merece? Qual é o critério deles para saber quem merece ou não merece terra? Tudo isso está atrelado a um processo de finança do Banco Central. Tu tem que lutar para tornar o Banco Central, para se livrar é uma luta política contra os Estados Unidos. Isso que vai resolver todos esses assuntos, porque ficar brigando entre nós por terra que não é tua, quer dizer, ou tu tem direito à propriedade privada, tu não tem. Ah, mas o cara que tem o dono, ele é malvado. Bom, mas isso aí... Quer dizer, eu também posso julgar que um cara que merece menos que eu tem um carro. Eu mereço mais esse carro que esse cara. Esse cara não merece essa Mercedes. Tá, mas... Então eu vou lá e roubo a Mercedes dele. Ele não merece? Como assim? Ah, porque a família dele enriqueceu de uma maneira que eu considero imoral. Mas o que isso significa? Porque se tu for olhar para a sociedade, principalmente a brasileira, todo mundo está embolado nessa imoralidade do lucro. Você vai julgar, vai moralizar a forma o lucro, né? O mercado explora os trabalhadores do mercado. Concordo. Quando tu vai lá comprar um sabonete no mercado, tu tá participando da exploração dos trabalhadores do mercado. É isso aí. Quando eu compro um produto eletrônico, eu estou participando da exploração dos trabalhadores chineses e estou enriquecendo as empresas americanas. É isso aí. O que tu quer que eu faça? O quê? Ou se trava, se entende de fato as coisas e se luta de uma maneira concreta e clara contra um alvo claro e específico, né? A ação americana no continente e os seus traidores aqui dentro, de maneira clara, né? Fazer uma política de industrialização. Mas não fazem isso aí. Nós estamos invadindo a terra dos outros. Então, nós vamos aqui, porque eu não sei quem criou o MST. Acredito que tenha sido o PT e os jesuítas. Então nós vamos dar vida à boca deles. Quem criou o MST? Tá? Tem um ato de 3 horas aqui. Quem é que vai assistir? Eu não. É ser amigo, ser Parece uma campanha do PT. Aqui, ó. companheiro, ser verdadeiro e não ter medo de enfrentar, é ter coragem pra lutar. Nascemos no final de uma noite escura, junto com milhares. Nascemos do grito preso na garganta por justiça e democracia. Nascemos do desejo de repartir a terra para produzir, e de produzir para repartir o pão. Doar suas vidas, suas batalhas. Aí tem toda essa mística, ó. Tá? Conheci um casal, trabalha a vida inteira. Trabalharam, né? Juntar dinheiro para poder comprar um sítio para quando eles se aposentarem comprar um pedaço de terra em uma zona rural. 2 semanas depois a MST invadiu. 3 dias depois entraram na justiça para reivindicar os terrenos para eles.
Os compradores entraram em contato com o dono do lote e falou sobre o acontecido. Não deu uma hora, o senhor que vendeu o sítio para eles apareceu com mais 10 caras, todos armados até os dentes, não ficou um. Não sei quem acha que a ideia de você tomar para si algo que é de alguém é uma coisa socialista. Se você se julga não tão socialista, chame um desses anarquistas aproveitadores para morar com você. Isso é ser socialista. Então isso, como eu disse, qual o critério deles? Isso aqui é uma propaganda, tá? Então qual é o critério para invadir terra? Então eu tenho uma teoria. Tu vê a relação do Papa com os índios e o Lula, né? Tu vê uma relação do Papa com os índios e com o Lula. Por que eles apoiam? Porque é a mesma ideia. De novo, raciocínio silogístico. Se o Papa criou, se a Vaticano, a Igreja Católica criou o PT, os jesuítas criaram o PT. O Papa Francisco, jesuíta, apoia todas as causas que o Lula apoia, porque o Lula apoia as causas dele, eles estão juntos, tá? Eles têm essa questão do movimento ecológico indígena que a Marina Silva apoia. Marina Silva não quer que tu explore petróleo e gás. E essas questões das reservas indígenas. Usa o pretexto ecológico que associa com os índios para não explorar as riquezas brasileiras. Ou tu privatiza tudo e entrega para os americanos, ou tu não explora porque vai danificar, por causa da teoria do meio ambiente. Então, no conclave, né? Você cria uma reserva indígena e você elege um chefe de tribo para ser o que nem o quilombo. Então tu tem um conclave, uma região autônoma, o que nega o direito à propriedade do Estado. Aí é um atentado ao direito de propriedade, o direito da unidade federativa, é um ataque à unidade federativa. Tu nota que isso são duas metodologias para escalas de propriedade diferentes. No caso é a propriedade da jurisprudência do Estado federativo. Se eu determino que um pajé ele é rei, é um contrassenso, porque tu usa a legalidade do Estado, da federação, né, do aspecto jurídico, para ceder, baseado numa teoria de esquerda moral, porque é daí que advém, por isso tem que combater essas coisas, porque tem um ganho em torno. Eles vêm com essa ladainha porque eles querem uma coisa, tá? Tem todo um romance, toda uma causa, toda uma ladainha, mas eles querem uma coisa. Então, dando autonomia territorial para os índios, você cria conclaves autônomos dentro de uma federação. Aí vem os pesquisadores alemães, em vez de eles virem conversar com o teu presidente, eles vão direto conversar com a autoridade do conclave, o pajé. Vai o Papa lá fazer a conferência ecumênica das religiões e ele trespassa a autoridade do teu estado e vai lá conversar diretamente com o pajé, que não tem poder nenhum, ele não tem exército, ele não tem diplomacia, ele é um idiota no meio do mato. E vivendo um fetiche de 700 anos atrás, que a esquerda vendeu para ele, não ele para ele mesmo. Então tá vendo como uma coisa funciona como instrumento da outra. Então, aí vem ONGs alemãs que querem estudar as plantas, né, para curar não sei o que. Aí eles vão lá, patenteiam, conversam com os índios dão todos os segredos das plantas para eles, tiram fotinho na revista. Eles pegam as patentes das combinações biológicas e fabricam remédios e te importam o remédio e tu paga imposto. Essa é a função do conclave indígena. Agora o MST foi criado pelo mesmo grupo. Qual a causa do MST? Qual o objetivo do MST? O MST não tem uma causa. A causa deles é um processo moral de que certas pessoas que são donas de propriedade a propriedade é uma coisa imoral. E que a propriedade, em geral, a propriedade é uma coisa imoral, tá? E que as pessoas que têm essas propriedades obtiveram essas propriedades de maneira ilegítima. Não de maneira ilegítima, são maléficas, porque tem outros que não têm propriedade. Apesar de não haver conexão nenhuma. Dá a entender que o dono da fazenda foi lá, expulsou todo mundo. Interessante, porque o que eles tentam provar com essa questão da propriedade, do movimento sem terra e do moralismo sobre a propriedade, é o exato caso de Israel com a Palestina. Eles tratam como se fosse o caso de Israel com a Palestina, mas quando se tratou de defender os palestinos, esse mesmo pessoal não apareceu. O que dá a entender que veio lá um grupo malvado de pessoas e expulsou os coitados trabalhadores da terra, e por isso que eles não têm terra. Não, isso é um cara que assim, eu não tenho terra,
gostaria de ser terra. Eu nasci com a vocação para plantar batata. Então eu vou me juntar, porque qualquer um pode. Eu conheci um cara que fazia parte do MST. Ele resolveu entrar no MST e entrou. Ele andava com os caras acampando nas beiras das estradas. E é isso aí. Resolveu sair e saiu. Não é não dá um processo rigoroso, burocrático. Basta que o cara sinta: eu não tenho terra. Então tá certo, então não tem terra. Aí é um julgamento moral, que aqueles que têm terra, todos aqueles que têm terra, eu quero saber também qual é o critério deles de invasão. Tá? Eles julgam que quem é dono de terra, tá? Não tem o direito de ter aquela terra, porque aí eles questionam todo o direito à propriedade. É isso que eles estão fazendo. É um conceito socialista, comunista, fajuto, que diz que você não tem direito à propriedade. Porque se nós vamos questionar a propriedade, então ninguém tem direito à propriedade. É isso que eles pensam, exceto o governo, mas há de haver uma entidade governamental que é o socialismo, isso aí, é o comunismo, que determina quem tem direito ao quê. Baseado no quê? Baseado no julgamento da pessoa que se torna um burocrata estatal do futuro governo comunista socialista, que vai determinar quem tem direito à terra e quem não tem. Tá? Mas o julgo deles é um julgo moral. Não tem um julgo, não tem uma causa lógica isso aí. É um julgo que ninguém tem direito à propriedade, porque toda a propriedade é imoral. Então, como ninguém tem direito à propriedade, eles vão lá, invadem a tua propriedade e tomam a propriedade dos outros pra eles. Isso é que nem dizer que o ouro é uma coisa errada. Eu vou lá, roubo o teu porque é errado. Não, mano, então por que tu quer meu ouro? Como é que é essa história? Presta atenção na falácia desse argumento. Tu não tem direito à propriedade privada, por isso eu vou. Tu não tem direito à propriedade privada porque a propriedade é uma coisa imoral. E é por isso que eu vou invadir a tua propriedade e tomar pra mim. Como? Porque a maneira que tu usa a propriedade é irrelevante. O que tu tá fazendo é transferir a propriedade de quem é dono pra esses caras. Se a maneira que esses caras, os latifundiários, obtiveram propriedade é imoral, por que invadir essas propriedades é menos imoral? Então é uma disputa de poder. Não tem bonzinhos aqui. Só que assim, nós resolvemos esse problema assim. Você tem direito à propriedade ou não? Porque se essa ideia se espalha, tu também não tem direito à propriedade. E tem a questão urbana também. Casas abandonadas estão certo. Vamos supor que tu faça uma viagem. Tu tem uma casa, tu comprou uma casa e tu passa um tempão fora daquela casa. Grupos anarquistas e grupos socialistas invadem casas abandonadas e tomam uma casa e moram lá dentro. Que é o mesmo conceito do MST. Acho que o Boulos está envolvido nessa bosta. Tá? Invade a propriedade do outro e tudo. E é a tua casa. Agora a casa é daquela gente, não é tu. Mas é minha, eu comprei, é minhas coisas. Não pode isso aí. Não é assim que se cria a prosperidade. Isso aqui é a legalização do roubo. Tá? Legalização do roubo. Porque se essa ideia se espalha, e eles não te preocupam, porque eles têm ideia de espalhar isso aí. Eles não espalham porque eles são um cagão. Isso aqui é uma propaganda. Então nós vamos voltar. Vamos ver o vídeo. Ó, eu vou ver dois vídeos aqui. War Thunder, jogo online de ação histórico que dá acesso a veículos lendários do século XX. É foda, tudo isso é caça-níquel, esse jogo tem que pagar 500 coisas, é foda. Tem terra pra todo mundo no Brasil, cara? Pra todo mundo do MST, pra todo mundo, pra assim, sem criar problema pra ninguém, porque assim, existem muitas fazendas. O problema é falta de dinheiro e crise financeira de todo o estado. A relação de demanda e trabalhador. Tu tem sim um acúmulo de propriedade. Tu tem sim um abuso do cara que emprega. É um fato. Só que tu não vai corrigir isso lutando contra o conceito de propriedade. Isso é uma armadilha óbvia. A luta está na luta nacionalista, que não tem nada a ver com esse MST aí. É derrubar o Banco Central, tomar ele de volta, é acompanhar a luta política, geopolítica. É o Brasil se industrializar, que gera empregos nacionalistas, tá? Onde as pessoas trabalham. É isso que resolve esse problema, porque aí se surge vamos supor que surgem demandas para trabalhadores rurais. Há uma competitividade, os salários são maiores, eles pagam bem.
Então quem vai... É isso? Essas pessoas estão fadadas a trabalhar apenas no campo? Parece que essas pessoas só sabem fazer isso. Elas sonham em ser capinadores e trabalhar no campo? É isso? Elas estão fadadas? Parece que é uma classe étnica que está fadada. Parece uma coisa ontológica, morfológica. A espécie do campo. Parece que essas pessoas são espécies do campo. Por que eles têm que ser trabalhador do campo? A China, que vocês tanto amam, fez justamente o contrário. Quando as cidades se urbanizaram, né? Foi os Estados Unidos, chegou a China. Tá na hora de vocês terem propriedade. Aí o cafetão lá, esqueci o nome do Shen, tinha um dos chineses lá, criou setores onde o capitalismo era permitido. Ele pegou imigrantes do campo. Dentro da China tu é um imigrante, porque tu precisa ter passe para ser transferido de uma área para outra. E tem limite para isso. Então eles pegaram os imigrantes do campo e levaram para a cidade. Forçadamente. Tá? E aí? Outra coisa, de onde é que saiu a propriedade na China? Se não tinha propriedade. Nós podemos contrastar isso com o aspecto chinês. E nós temos um exemplo moderno disso. Não havia propriedade. Só que quem estava no governo era dono da propriedade. É tudo isso, é uma palhaçada. Aí o cara, depois que foi determinado que seria um capitalista, eu vou explicar isso, talvez eu explique depois, no outro vídeo. Agora vocês... O governo falou, venham pra cá ocupar essa propriedade aqui. Que sustenta a economia brasileira. A ocupação e a greve, elas são irmãs gêmeas da radicalidade que, historicamente, os agricultores e os trabalhadores vão recorrer a ela e elas vão ser criminalizadas, porque elas são os dois. A greve e a ocupação não tem ligação nenhuma com a outra. Porque a greve é uma reclamação que também está atrelada ao Estado. Tá? No mercado privado não tem greve. Se tu fizer, o cara tá demitido. Tchau. Vou fazer greve. Tchau. Claro, aí tem todo... Sempre tá atrelado ao setup que nós estamos. Não tem como falar desses assuntos isolados. Tu pode fazer greve do teu serviço agora mesmo. Tá demitido. Esse pessoal não encara a realidade política, a realidade econômica do país. As pessoas não podem se dar o luxo de fazer isso que esses caras fazem. Por isso que eles são chamados de vagabundo. Porque quem é que tem a disposição de tempo para arriscar perder seu emprego? As pessoas não querem perder seu emprego porque não tem emprego. O problema é desemprego, falta de problema, o problema é econômico. Não tem nada a ver com essa merda ideológica aqui. Ações mais radicalizadas que o movimento popular e o movimento se construiu na última metade do século para cá. Não é um componente ideológico, é uma questão de sobrevivência e melhorar as condições. Não é um componente ideológico, imagina. Nós ocupava a terra, fazia saque, fechava a rodovia, era para resolver um problema da minha subsistência como sujeito que estava à frente da reforma agrária. Tá, mas isso é um aspecto ético. Isso é uma discussão ética, isso não tem nada a ver com o teu. Então é uma questão ideológica, porque em nome da tua ideologia tu te autoriza a roubar, saquear, invadir, pilhar. Qual é a diferença então do Israel fazer isso na Palestina? Porque em nome da causa ideológica deles, de que eles são um povo desgraçado através dos séculos da história e que Deus deu para eles essa terra, eles também têm jeito de matar, pilhar, destruir. Os americanos também têm uma ideologia. Eles são o único, eles têm toda a mitologia do porquê que eles têm que invadir, destruir, matar, pilhar. Todo mundo tem uma história. Aí você vai fazer uma ladainha pra fazer picaretagem, tem. Por que esse cara é estuprador? Ah, porque eu fui estuprado quando eu era criança. Então tá tudo certo, então? Não. Engraçado que a música não é uma música brasileira. Tudo bem. Bem, eu não tenho uma história individual. A minha trajetória... Eu não tenho uma história individual. Isso... Olha, a não sei que tu seja uma pessoa com uma patologia mental e não tenha uma personalidade devido a uma doença mental. Tu tem, mas eu não consigo nem explicar uma porra dessa. Eu não tenho uma trajetória individual. Ele é uma célula, é isso?
como militante é dentro da história do MST. Então, a história do MST. E claro, eu tive o privilégio, porque eu nem tinha ideia, ninguém tinha ideia do que ia dar. O Edir Macedo também não tem uma história própria. A história dele é dentro da Igreja Universal. Ele pode dizer a mesma coisa que tu. Mas, lá no Rio Grande do Sul, por influência da minha família, da região onde eu morava, da teologia da libertação. Da teologia da libertação. Tá aqui, ó. Queria saber a causa, ó. Da teologia da libertação com a teologia do PT e dos jesuítas. Teologia da libertação. Que fundou o PT, teoria jesuíta, movimento jesuíta. Eles criaram a MST. Tá aí, ó. Como eu tinha dito. Aí, ó. Eu fui convocado, de certa forma, pela CPT. Eu fui convocado para acompanhar um conflito de terra que surgiu lá em 78 no Rio Grande. Entre até hoje o pessoal usa esses caminhões que tu tá vendo aqui, ó. O povo Guarani, Caiová, com poceiros pobres, que ocupavam uma área deles. Então eu fui lá para organizar os poceiros pobres, encontrar outras alternativas que não eram. Ele foi lá para organizar os caras. Por que tu? A teologia da libertação recrutou ele por alguma razão. Então quer dizer que essa teologia da libertação estava de olho no conflito. Nós não sabemos nem se eles incitaram os conflitos, tá? Porque eles fazem isso, que nem a CIA faz, tá? Isso é inteligência. Então eles tinham uma inteligência que tu era o cara que eles tinham que convocar para liderar esse troço. Interessante. Fala mais aí para nós. Voltar para a área indígena, porque a área era dos índios. A área dos índios. Mas índio não acredita em propriedade? Não? Sou dos primeiros dirigentes que sou formado desde o início pelo MST. O MST é uma faculdade? A primeira geração se formou antes, nas igrejas, no movimento sindical ou nos partidos. Ó, nas igrejas, no movimento sindical, nos partidos. É daí que vem essa bosta. Eu sou fruto de erros e acertos de um acampamento, de um assentamento. Eu chamaria atenção para a marca na infância da vida no acampamento. É um período super difícil, mas tem uma marca da primeira coletividade que você tem. Você no acampamento. Coletividade. E agora eu pergunto, o povo brasileiro quer fazer parte de uma coletividade assim? Tu quer ser uma célula? Eu quero ser um indivíduo livre para fazer o que eu quiser, tá? E que os meios que haja, um Estado me ampare no caminho das minhas virtudes possíveis e que ele me ampare logisticamente. Nós temos esse Estado do mundo, ele chama-se Estados Unidos. Eu sou MST. Eu vou lá e invado tua terra. E se o cara não quiser vender, eu não quero vender, ora. Mas vamos seguir o esquema dele. Nega o meu direito individual e nega o meu direito à propriedade. Ele vai lá e invade a terra, a fazenda do cara. Aí o governo vai lá e paga. Quem é que avalia o preço da fazenda? Boa pergunta também. Aí vai lá, invade a terra do cara. Olha a diarreia de propaganda que é esse canal aqui. Ele vai lá e invade a terra do cara. Aí o governo vai lá e paga a terra pro cara. Esse governo pagou com que dinheiro? O governo só tem duas fontes de renda: imposto, nós, ou tomar empréstimo do banco, que termina em nós também. Então, isso é democracia que eles falam? Não, não é. Nem é república, porque eles não acreditam no direito à propriedade. Não é nem democracia, nem república. Porque se fosse democracia, chegava a dizer, vocês, povo brasileiro, estão a fim de pagar mais impostos para que nós possa comprar a fazenda de um cara da propriedade privada e dar para esses caras aqui, nós temos pena que eles não têm terra? Que maracutá esse troço, né? Arema tá cheia de área. Tô falando aqui da maior cidade do Hemisfério Sul. Né? Bom, então nessas áreas você pode diminuir o lote. Em vez de dar 10 hectares, de 1 hectare, 2 hectares. E por que o cara sobrevive com 2 hectares? Porque sendo perto da cidade, ele vai ter um aviário para produzir ovo orgânico, ele vai ter uma estufa de tomate, ele vai ter hortigranjeiro, ele vai ter umas frutas, ou seja, ele vai ficar rico com o seu trabalho, porque o mercado está muito próximo e compra tudo que ele produzir. É só carregar no caminhão e levar na CEAGESP.
Não? Então, esse é o segredo que nós estamos defendendo da reforma agrária. Parem de pensar que nós queremos a terra de todo mundo. Nós queremos terra para trabalhar e para produzir alimento. Esse é o nosso objetivo. Então fica lá o cara preocupado, vão tomar minha terra, não sei o que. Mas vocês já invadiram a terra dos caras, ué? Vocês já fizeram isso várias vezes, invadir a terra dos caras? Então tá dizendo pra mim que esse pessoal que vai dar tiro em vocês dos lugares aí, não que esteja certo dar tiro, mas tu imagina, tu é dono de uma propriedade, aí tu vê uma legião de cara com foice entrando na tua propriedade, tu vai fazer o quê? O que tu vai fazer? Sabendo que esses caras nunca mais saem de lá, o que tu vai fazer? Aí dá tiro, olha, o que tu vai fazer? Você tá mentindo esse cara aqui, porque eles invadem gente. Dá a entender que o MST só quer as terras ociosas. Mentira, eles invadem terra dos outros. Até agora não sei quem é que autorizou esses caras a existirem dessa forma. Isso aqui é um movimento marginal, completamente criminoso. O que eu também posso inventar, o movimento daqueles que têm computadores não tão avançados. A gente vai entrando em loja de computador e vai tomando os computadores. Eu não sei, dá pra fazer qualquer coisa baseado nesse conceito aí. Pelo amor de Deus, para de encher o saco. Nós queremos produzir alimento. Tá, agora nós vamos para o quê? A guria que tem aqui. Enlisted é um shooter multiplayer em larga escala na primeira pessoa com infantaria, veículos terrestres e aviões. Comande um esquadrão de soldados e torne-se um herói nas batalhas mais famosas da Segunda Guerra. MST é a sigla para Vai parecer doença venérea. Movimento dos Trabalhadores. Isso é bem pra debilóides aqui, não vai pra... Tem terra para... Vai parar. Sem ter medo de arriscar, é ser amigo. Cadê o coisa aqui? Eu tinha visto uma coisa... Tá, o documentário da Folha de São Paulo. Vamos só pegar um trecho aqui. Quem fundou? Para só saber quem fundou isso aí. Que isso é um filme de terror do... Tem muita gente que tem medo da luta. Shyamalan, como é que é? Medo de quê? Não há na história da... Tem muita gente que tem medo da luta social. O Lula é um... Vai cortar os benefícios dos aposentados, do agronegócio, dos aposentados rural. Não há na história da reforma agrária do mundo nenhum processo de desapropriação e, portanto, correção das distorções fundiárias sem que a população se mobilize. Todos os líderes populares que tem no Brasil nasceram da luta social. Nenhum país do mundo, o governo resolveu, onde é que tem sem terra? Aí vou dar terra para vocês. Não existe isso. É parte da vida social que, para haver pressão e aplicação da lei, tem que ter pressão social. E a pressão social é ocupação. Tá, mas não tem lei? A lei não é a favor do patriarcado, dos latifundiários? Como é que é isso aí? Não tem essa lei que te ampara. Tu é um marginal, tu tá fora da lei. Tu questiona que certos donos de propriedade não merecem ter essa propriedade porque tem pessoas que não a têm. É um julgo moral esse aí. Eu não mereço não ter terra. Tu pode julgar isso, mas se todos julgarem as coisas dessa forma, então ninguém tem direito a nada, porque todo mundo tem direito a tudo, desde que determine que assim o tem. Não há lei, então. E isso não tem nada a ver com o fato do Sérgio Moro ser safado, do STF ser ditatorial. Então, os erros, tá? E dos outros não justificam o teu. Nós estamos argumentando de maneira lógica, não de maneira retributiva. Então, não tem mais sem terra no Brasil. Onde tem sem terra no Brasil? Os sem terra ficaram coisa do passado. Quando foi criado o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, os sem terra existiam de verdade, perambulavam por aí. Anos 70 para anos 80, quando começou a haver a transição
de uma agricultura latifundiária para uma agricultura tecnológica. Essa transição ela foi completada no virar do milênio e hoje nós temos uma agricultura modernizada, tecnológica, embora em alguns casos existam resíduos do passado, como tem em qualquer outra atividade. Então o problema do Brasil hoje claramente não está mais no sem terra, está no com terra. Esse cara não falou porra nenhuma. Nós precisamos dar um recado com bastante firmeza para o latifúndio produtivo. Se não fizer a luta de massa das ocupações, dos acampamentos, da mobilização, nós não faz reforma agrária. Você tem que ter audácia para ser uma liderança de massa. Coragem e audácia. Se você parar... Se você se organizasse como movimento de desempregados do campo, eu até poderia apoiar. Mas eu não apoio o ataque à propriedade, porque quem se beneficia do ataque à propriedade é justamente os donos de todas as propriedades. O senhor feudal do topo, vamos pôr isso na realidade prática do poder. Quem está no topo do mundo não vai perder a propriedade por causa do MST. E quando esses conceitos são implementados, né, é pau no nosso cu. Não é no cu do poder. Eles não estão atacando poder nenhum. Se tu implementar o conceito de que ninguém tem direito à propriedade, quem vai acabar sem propriedade vai ser tu. Não o banqueiro. Conversa. Para pensar sobre o medo não faz nada. Eu nunca parei para pensar sobre medo. Não sei o que é isso. Parabéns. Eu até queria saber onde está esse agro improdutivo. Hoje, muito pelo contrário. Por onde você anda, pode ter casos isolados. Eu não vou dizer que não exista. Latifúndios, isso é uma coisa que ficou também no passado. O agro brasileiro é um agro que é tecnificado, que trabalhou, que ficou independente do governo, e o seu sucesso é esse, desde que lá atrás tiveram problemas com o financiamento, o setor cresceu, se tecnificou, e hoje é um setor... enormes e tal, que são produtivas, que sei lá, plantam um monte de coisa, ou cria gado pra cacete, faz girar a economia bastante, inclusive. A gente sabe que a base da exportação brasileira é agronegócio e tudo mais. Mesmo assim, esses caras ainda têm uma boa parte de terra que não está produzindo nada e daria para colocar, para resolver o problema do MST. Vamos à estatística. O Brasil tem 800 milhões de hectares, que é a dimensão total. Bom, mais da metade disso não é para agricultura. Por quê? A Amazônia é legal, aquele monte de floresta. Estradas, as cidades. Como é um país urbano, tem muito território ocupado por cidades. Nós sabemos. Por agrupamentos. Então, sobrou para a agricultura 360 milhões. Está me acompanhando? Bom, eu não vou. Vamos supor que esses cálculos estão certos, tá? Desses 360 milhões de hectares, nós hoje estamos cultivando ao redor de 80 milhões. Cultivando diferentes produzindo isso aí, soja, milho. Uma grande parte dos 80 milhões, que é uns 60, é o agronegócio. E uns 20 milhões é a agricultura familiar, inclusive as nossas, dos assentamentos. Então, tu nota, tem aqui 280 milhões sobrando. Tá aí. Desses 280 milhões, tem mais ou menos 160 milhões de pecuária. Tá, mas se tá sobrando, por que vocês invadem? Isso não é bem verdade. Vocês tomam a propriedade dos outros. Vocês invadem a propriedade dos outros. Então vamos supor assim. Tu tem 5 carros na garagem. Esse é o cálculo dele. Tu só usa 2. Aí ele faz uma estatística. Então, baseado nisso, ele tem o direito de ir lá roubar teus outros 3 carros, porque eles estão, abre aspas, fecha aspas, parado. Quer dizer que eu tenho que estar sempre produzindo alguma coisa para tu não vir roubar minha terra? Que merda é essa? Intensiva. Entendeu? O cara desmatou, botou pasto e tá lá os boi. Tá, e aí? Aí ele inventa que é produtivo porque tem boi. Tá, mas quem é tu pra julgar se o cara é produtivo ou não? A questão aqui é o direito de propriedade. Eu não tenho direito a ter propriedade. Aí veio um bosta desse aí, decidiu o que eu faço com a minha propriedade. De novo. Senão nós vamos voltar lá naquilo que define o conceito de propriedade, quem tem direito a ela. Porque todo esse raciocínio dele de ação é baseado num julgamento moral. Que essas pessoas não merecem a propriedade, que a propriedade é uma coisa vulgar, é uma coisa maligna.
E como é ruim que tu tenha propriedade, eu vou lá e tomo ela de ti. Porque eu sou do bem. Aí tu entende como isso se subtrai, né? E escala na frase do Lula. E nós somos do bem. O amor venceu o ódio. É assim, é um determinismo besta. Vai terminar no determinismo besta. Porque não tem raciocínio lógico isso aqui. Eles não querem dizer que são contra a propriedade. É roubo isso aqui. É roubo. Tá bom, mas tem 120 milhões de hectares que, segundo o INCRA, são improdutivos. Ó, se você der 10 hectares por família, que é mais que suficiente, daria 12 milhões de famílias. Significa que se fosse fazer uma reforma... Tá, então vamos fazer o seguinte, essas pessoas então são escravas da terra. Elas perpetuamente vão ficar produzindo coisas... Isso tudo alienado a toda a estrutura de mercado. A estrutura do mercado continuaria então com o Campos Neto, as taxas de juros. É isso? Porque não fecha daí, porque uma coisa tem que ter uma harmonia, né? Então vocês vão lá e aí o cara assim, eu tô cansado de plantar batata. Vamos supor que tu é da família do MST. Tu ganhou lá a terra, deram pra ti uma terra, né? Deram. Então ele tá pressupondo que o governo vá lá, pega essas terras e dê pra algum grupo que ele decida que mereça. Tudo bem. Aí ele faz isso aí. Tá? Aí ele dá um grupo para uns plantadores de batata. Aí os caras, eu tô cansado de plantar batata. Essa família não pode desistir desse ofício. Eles também não podem vender esse negócio. Porque não é deles. Já que eles já tomaram de alguém que era dono. Já que eles não acreditam na propriedade, não é isso? Tá entendendo a confusão que esses caras fazem? Eles não acreditam na propriedade pro outro. Eles acreditam na propriedade para eles. Um ocupante do MST pode vir a vender o seu pedaço de terra ocupado? Ou ele é escravo daquele ofício? Ou diz assim, então tá, agora tu desistiu de plantar batata, pode ir embora. Eu quero levar, não tem nada pra levar, porque isso aqui é uma terra que tu roubou. Nós vamos trazer outra família e tchau pra ti, boa sorte, vai vender açaí no sinal. É isso? Vão passar a vida inteira, isso é pra sempre, isso? Vão ficar eternamente essa família. Porque o cara que tem uma fazenda, ele não é escravo da fazenda. Ele tem uma fazenda para tirar dinheiro para ele. Ele vive em Nova York, ele pode viver na capital do estado dele. Os filhos estudam em faculdade. Como é que funcionaria isso aí? Só com as grandes propriedades improdutivas vai voltar sem terra. E nós somos 4 milhões. E tem terra para 10 milhões. Entendeu? Falando assim, mesmo considerando... Tá, mas esse raciocínio é um pouco falacioso. Porque eu posso ser, por exemplo, assim... Existem 100 mil hectares de terras vazias dentro da cidade. Imagina, falta pessoas para construir fábricas de automóveis. Eu posso inserir qualquer negócio nesse vazio aí. Ah, veja só. Imagina quanto condomínio e estacionamento dá para fazer nessas terras. Então tu vê que eu posso inserir qualquer assunto nisso aí. Eu sou a favor de desmanchar o MST e transferir isso para benefícios sociais. Só as grandes propriedades improdutivas. Estou falando 120 milhões. Ela não mexeu nos 80 que são produtivos. Entendeu? Porque o Brasil é um país continental, rico na natureza. E também tem mais uma, que já estamos ganhando adeptos, inclusive no agronegócio. No Brasil, não precisaria nós derrubar mais nenhuma árvore para seguir a produção de alimentos. Não? Então, nós teríamos que, numa reforma agrária séria, escolher as áreas improdutivas, aonde já tem o desmatamento. Dá uma olhada nessa água aí. Quem bebe uma água em caixinha de leite? Tu já viu um chola arrombado beber água em caixinha de leite? Eu nunca vi uma porra dessa. Essa água deve ser até mais química. A9 é o nome da água. É uma água, é leite que eles estão tomando. Ou esse é o leite do... É água, tá escrito ali água, ó. Meu Deus. Não pode mais levar a turma para a Amazônia. Deixa lá para os índios. Deixa pros índios. Quem já tá lá. A turma esquece, acha que a Amazônia não tem ninguém. Tem 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Então deixa para eles. Tem nada que levar sulista ou nordestino para lá. E o que nós defendemos? Trazer a reforma agrária. Deixa só pra Marina Silva, que é uma pessoa da floresta, como disse o Lula. É mais perto da cidade. Que era o projeto original lá no Estatuto da Terra. Essa é outra coisa que a turma perde. Numa reforma agrária,
o proprietário vai ser pago. Ele recebe o dinheiro do governo e faz o que quer. Provavelmente vai comprar uma outra fazenda num outro lugar que ele queira. Mas essa aqui, onde você estava, que é improdutiva, que é perto da cidade, entregue para produzir alimentos. Então daqui agora... Então, mas peraí. Eu pago imposto, tá? Nós estamos comprando essas fazendas aí. Nós estamos pagando pela fazenda dele. Ele vai lá, toma a terra de um cara. Olha como é que funciona esse esquema aqui. Presta atenção no esquema. Você não tem, abre aspas, propriedades privadas. No acampamento você não tem, abre aspas, propriedades privadas. Isso é bom por quê? Você não tem muros. Tem muro. Com 40 anos é uma vida, né? É uma vida. Me lembro bem quando o MST surgiu, todos nós apoiamos, ou gostamos, ou tivemos simpatia pelo MST, pela luta do MST e pela organização que eles foram capazes de construir. Então o MST cumpriu um papel importante porque empurrou o país para uma agenda que era a agenda da distribuição de terras, quando nós tínhamos nos redemocratizado. E esse tema voltou a ser um tema importante, né? De 78 em diante, começou também uma efervescência na sociedade brasileira, na luta pela democracia, contra a ditadura. Que não tem conexão nenhuma com essa história. A luta pelos direitos. Que a ditadura foi um ato governamental do inimigo, chamado Estados Unidos. Ele conduziu o ato de guerra através da metodologia do golpe de Estado. Não tem nada a ver com a tua relação interna de propriedade, e sim com a relação externa de propriedade. Os americanos não querem que tu seja um país autônomo, tem a ver com domínio global. Não tem nada a ver com o teu caso interno. Se o Brasil fosse, na época da ditadura militar, uma ditadura comunista nacionalista, eles dariam o golpe da mesma forma. Se fosse uma ditadura de direita nacionalista, como era na época do Getúlio em alguns aspectos, eles também iam atacar, porque eles são inimigos do nacionalismo. Então não existe essa relação de que a esquerda é oposta à ação americana. Isso é falacioso. Os americanos são contra todos aqueles que são autônomos e nacionalistas. Direitos dos trabalhadores. Há uma confusão em associar que toda a esquerda, por definição, é nacionalista porque eles são estatistas. Mas isso é uma contradição porque eles são sufragistas. Eles todos acreditam em causas internacionais. Trabalhadores do mundo univos. Isso não é uma causa brasileira, isso é uma causa internacional. Eles são internacionalistas. Tu vê essa questão do aborto, todo o tempo aborto. Todo esquerdista de todo lugar do planeta defende o aborto. Por quê? Por que isso? Então não vem com essa conversa aí. Misturou com uma grave crise da economia na época. Na época, agora nós estamos no tempo áureo da economia. Mais alternativa para o sem terra ir para a cidade encontrar emprego. Então os parentes escreviam: não vem que não tem emprego. O sujeito, quando está no inferno, pouco custa dar um tapa no diabo. Então os sem terra resolveram dar um tapa no diabo, ou seja, enfrentar o latifúndio em vez de ir para a cidade. Foi um período que se multiplicaram ocupações de terra que eram organizadas, mas que não havia um movimento em todo o país. Hoje, companheirada, chegou o dia, aquele dia tão esperado por cada um de nós, que é da ocupação da terra, a ocupação daquele pedaço de chão que cada brasileiro sonha. É por isso que nós temos aqui hoje a nossa ferramenta de trabalho, a nossa foice, a nossa enxada, nosso facão, e não temos aqui um fuzil. Isso aí é clássico do movimento revolucionário de esquerda, sempre usa o campo. A revolução do Farroupilha fez a mesma coisa, só que a revolução de campo armada. A mística do trabalhador, do homem do campo, ele está mais acostumado com a grossura e com o sobrevivencialismo mais básico. Eles usam isso como base revolucionária. Então por que manter esse ativo aí? Por que a Igreja Católica criou esse ativo revolucionário? Aí tu vê como isso tem a ver com outras desestabilizações, né? Tu vê que a esquerda está envolvida junto com a direita em vários núcleos de desestabilização da autonomia nacionalista e soberana dos estados.
com esses conclaves, esses pockets de ações revolucionárias aqui e ali. Nunca beneficia a massa nacionalista. Sempre beneficia um grupo específico. Movimentos que criam mais problema do que resolvem. Não que essas pessoas não tenham seus sofrimentos, mas tem que ver na imagem total do entendimento da coisa e não só no indivíduo. Eles não acreditam em indivíduo, né? Eles mesmos disseram. Então, dessas centenas de ocupações que ocorreram naqueles primeiros 6 anos, que misturou com as greves do ABC, com a luta pela democratização, as diretas, Então tu vê, a Igreja Católica, através da teologia da libertação, criou o PT, recrutou esse cara e criou esse movimento de ocupação de terra e organizou o movimento da esquerda, que não existia porque a ditadura militar havia terminado com as esquerdas. Porém, a Igreja Católica também apoiou a ditadura militar. Você está vendo como é que funciona isso? Um jogo. Não são movimentos verdadeiros. Então, em 84, isso prova que povo não faz movimento nenhum. nós fizemos um encontro em Cascavel que juntou as lideranças dessas ocupações. E aí, então, nesse momento, nós tomamos a decisão. Vamos fazer um movimento. E tem que ser nacional. Ocupar, resistir, produzir. A história do movimento... Tá, então vamos supor que chegue a um fim. O que vai acontecer? Vocês vão virar vão virar donos de terra. Os trabalhadores rurais sem terra, nesse longo período, é uma história riquíssima, extraordinária. Você, engenheiro civil, tem que desinstalar... vai a merda. Então, tem uma história que nós poderíamos destacar inúmeros aspectos que são relevantes. O primeiro deles, que é algo que praticamente ninguém fala, ou talvez até perceba claramente, é que o movimento do Sem Terra contribuiu muito para democratizar as relações entre as pessoas, as classes, etc., nas regiões rurais brasileiras. Porque ele politizou esse ambiente social. Uma linguagem nova de direitos que as pessoas nem percebiam, a grande maioria, o meio rural brasileiro é muito precário. O segundo aspecto é muito importante também. Vocês enfiaram uma ideologia na cabeça deles. Nesse sentido, né? O Brasil, ele formou pouco menos de 10 mil assentamentos que beneficiaram quase 1 milhão de famílias, né? Espalhados por... Existe uma legitimidade nesse conceito de que tu teria que traçar a relação da propriedade no Brasil. Mas assim, teria que ver assim, não existem propriedades à venda? Bom, se existem propriedades à venda, então o problema é dinheiro. Porque dá a entender, se tu ouvir esses caras aqui, que tu tem um latifundiário, um cara que é dono de um monte de terra, ele não cede essa terra e não existe comércio de terra. Claro, as pessoas que são pobres não têm dinheiro para comprar essas terras. Mas se elas tivessem, vamos supor que elas tivessem dinheiro para comprar terra e o cara ali tem um monopólio e não quer te vender. É esse o problema? Porque se não for esse o problema é econômico, é falta de dinheiro. E as pessoas não têm emprego e não têm terra, portanto, porque não tem emprego, porque não tem dinheiro. É a evolução de um país que começou colonizado e não evoluiu. E tudo vem se arrastando desde então. Tá? E tem momentos onde as pessoas... Pega os Estados Unidos, começou como uma colônia também. Se tu for tentar entender por essa linha somente, tu pode pegar essas duas paralelas, ó, Brasil e Estados Unidos. Eles eram um país colônia também. Os filhos deles criaram, foram indo. Hoje em dia, casas na Califórnia custam uma fortuna por causa das leis da esquerda lá. Leis ecológicas, lei de tributação, de tudo que é tipo. Tá? Tu vê aí pelo Haddad e pelo Lula o que eles estão fazendo. É parecido. E no Texas não tem lei de propriedade, não tem imposto sobre quase nada, não tem lei
sobre propriedade, praticamente, sobre construção, o que impede, o que barateia o custo de casas. Então o mercado imobiliário que encarece as casas. E são o mercado que faz isso. Ninguém aqui é a favor do mercado. Mas não é esse o problema. Então esse problema, toda essa questão do MST é uma grande distorção de um grande problema central. A falta de autonomia e desenvolvimento nacional do Estado brasileiro, provendo emprego, desenvolvimento e poder de compra para as pessoas poderem decidir o que elas querem da vida. Quer ser dono de sítio, quer trabalhar não sei aonde. Esse é o problema. Isso aqui é uma loucura. Isso aqui. Não estou desmerecendo as dores de ninguém, mas só que como conceito isso aqui é um absurdo.